Bom, vamos então à atividade 12, caderno do aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Diz o seguinte: no seu caderno de anotações, monte uma tabela com as coordenadas dos pontos de A a D e, a partir deles, escreva a função exponencial correspondente ao gráfico representado no plano cartesiano, conforme segue. Então, vamos montar a tabelinha aqui para os pontos A, B, C e D. Vamos colocar as coordenadas X e Y. Bom, então olha só. Para o ponto A, nós temos que o X dele vale menos 2. Para o ponto B, o X dele vale menos 1. Para o ponto C, o X dele vale 0. E para o ponto D, vale 1. E o Y? O Y no ponto A, olha só, perceba que está entre o 24 e o 26. Então, aqui vai ser quem? 25. Então, o Y do ponto A vai ser 25. O Y do ponto B está entre o 4 e o 6, né? Então, isso aqui vai ser 5. O Y do ponto C está entre o 0 e o 2, então é o 1. E nós já sabemos, né, que todo gráfico do tipo y igual a elevado a x corta o eixo y no 1. E o ponto D não dá para a gente visualizar, né? Mas perceba o seguinte, ó. De 25 para 5, nós fizemos o quê? Dividimos por 5. Ó. 25 dividido por 5 deu 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5, então vai ser o quê? 1/5. Tá? Então, temos aí as coordenadas dos pontos A, B, C e D, o X e o Y deles, né? Bom, ele pede ainda para a gente escrever a função exponencial referente a esse gráfico. Então, olha só, ele é um gráfico de uma função do tipo y igual a A elevado a x. Uma coisa nós já sabemos, esse A vai ser um número entre 0 e 1. Por que eu sei que ele é um número entre 0 e 1? Porque ele é um gráfico decrescente, né? Então, ó, vamos escolher um ponto qualquer desse gráfico, um ponto onde a gente conheça as coordenadas dele. E, mais uma vez falando, só não podemos pegar esse ponto onde ele intercepta o eixo Y. Por que não podemos pegar esse ponto? Porque aqui não tem como a gente descobrir quem é o A, porque todo número elevado a expoente zero é 1. Então aqui nós teríamos infinitas respostas, tá? Então vamos pegar no caso aqui, vamos pegar o ponto B, por exemplo, tá? Então pegando o ponto B, quais são as coordenadas desse ponto B? É menos 1 e 5, ou seja, o X dele vale menos 1, e o y dele vale 5. Então, substituindo esses valores, então nós vamos ficar que 5 é igual a A elevado a x aqui, então vale menos 1. Então, 5 é igual a A elevado a menos 1. Olha, toda vez que a gente tiver o expoente negativo, nós vamos fazer o inverso da base. A base é A, então vamos fazer o inverso. Então, vai ficar assim, ó, que 5 é igual a 1 sobre A. Porque ó, o A é como se ele tivesse o 1 embaixo, né? Ó, então, essa seria a base, né? Então, ele está elevado a menos 1. Como eu vou fazer o inverso, ó, esse 1 vem para cima e esse A vem para baixo. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre A. Bom, daqui ó, eu posso multiplicar em cruz. Vou tirar assim, ó, que 5A é igual a 1.
a equaçãozinha do primeiro grau, passo 5 dividindo, então vai ficar assim, que A igual a 1/5. Pronto, então descobri o valor de A. Se eu descobrir o valor de A, eu sei que a minha função então é desse tipo, né? Y igual a 1/5 elevado a x. Bom, aqui ele pede, analise o comportamento desse gráfico. A função exponencial representada é crescente ou decrescente? Então, nós já vimos que ela é uma função, ela é decrescente. Note que, à medida que eu aumento os valores de x, os valores de y diminuem, né? Bom, aí ele pede ainda para criar um problema a partir da situação imaginada, propondo uma questão que possa ser respondida com os dados representados nesse gráfico. Tá? Bom, quando é uma função exponencial decrescente, o que ela poderia estar representando? Por exemplo, olha, quando você ingerir uma substância, um remédio ou alguma coisa, com o passar do tempo, essa substância, a quantidade dessa substância vai diminuindo no teu organismo, porque o sistema, né, do nosso organismo vai eliminando isso daí através da urina. Então, isso aí pode estar representado por uma função exponencial decrescente.